Golden State Warriors 115-113 para cima do Houston Rockets, um jogo muito pegado, muito físico, com uma pontuação relativamente baixa justamente por isso, e um jogo que o Warriors chegou a abrir 10 pontos no primeiro quarto, mas ao longo do jogo o Rockets foi encurtando essa margem, tanto é que terminou o tempo regulamentar empatado, foi para a prorrogação, e aí sim na prorrogação o Warriors conseguiu a vitória numa margem bem curta de basicamente 2 pontos. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5 e 6 da manhã dessa sexta-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets. No outro canal comentei sobre a vitória do San Antonio Spurs sobre o Detroit Pistons. Vale destacar, na madrugada de ontem para hoje que tiveram grandes jogos. Eu separei essas duas baita partidas e ainda teve Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, confronto do Jokic contra o Doncic, outro jogaço que eu queria muito trazer, só que eu só tenho dois canais, então eu tenho que separar só dois jogos. Eu não podia deixar de trazer Detroit e Spurs, confronto de duas das melhores equipes da NBA, e como esse jogo do Warriors decidiram na prorrogação, uma partidaça, eu acabei trazendo ele. Mas Lakers e Denver Nuggets eram uma partidaça que eu queria trazer também. Enfim, ontem no geral foi um baita dia para quem gosta de NBA. Queria destacar também para quem simpatiza, quem gosta do Golden State Warriors, eu separei uma camisa do Stephen Curry e deixei o link dela aí nos comentários, tá bom? Vamos começar aqui olhando pelos destaques do Houston Rockets, o Rockets que foi mandante e acabou sendo derrotado para esse time do Golden State Warriors. Olhando primeiro para os titulares, o Kevin Durant fez 23 pontos e foi o maior pontuador dos titulares do Rockets. Amen Thompson com 18 pontos, além de 10 rebotes e 5 assistências. Kevin Durant, que além dos 23 pontos, ainda pegou 6 rebotes, dá para se destacar isso daí também. O Sengun teve 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, o aproveitamento foi 8 de 20, isso daqui dá uns 40%, pode ser melhor. E não passou dos 10 rebotes, jogando quase 40 minutos, o Sengun não chegou nos 10 rebotes contra um time que cede muitos rebotes para os adversários. Esse time do Golden State Warriors não tem pivô, basicamente. Então, esse é um quesito que o Rockets, principalmente através do Sengun, poderia ter explorado mais. O Amen Thompson, que eu citei, pegou 10 rebotes, e daqui a pouco eu vou citar o Jabari Smith Jr., que pegou muitos rebotes também. Mas o Sengun é esse grande nome dos rebotes do Rockets e não conseguiu se impor dentro da partida, né? Enfim. Depois do Sengun, o Terry Eason, que até acabou ejetado, ele fez 9 pontos além de 5 rebotes. Fechamos titulares, o Jabari Smith Jr., que teve um aproveitamento de arremessos muito ruim. Ele fez apenas 3 pontos, jogando 42 minutos. Teve 0 de 8 nos arremessos. Aproveitamento tenebroso do Jabari Smith Jr., porém ele pegou 11 rebotes, contribuiu nesse quesito, né? Aí a gente vai para os bancários. O Capela fez 4 pontos além de 3 rebotes. O Okogie, 9 pontos além de 4 rebotes. E aí o maior destaque do Houston Rockets, o Reed Sheppard, que até chegou a fazer 37 minutos vindo do banco. E ele fez 30 pontos, além de 6 assistências, matando 6 bolas triplas. Grande jogo do Reed Sheppard. Ele que é um baita jogador. Eu já comentei algumas vezes aqui nos canais, o Sheppard é um dos melhores bancários da liga. Ele tá no top 10 pela temporada que faz, sem dúvidas. Tá jogando demais, é uma grande surpresa para mim nesse time do Rockets na temporada. O que se esperaria no início de temporada, mais previsível, era que o Kevin Durant se tornaria protagonista do time. De fato aconteceu porque já se esperava. Agora o Reed Sheppard, para mim, é uma grande surpresa, é um baita jogador, cara. Baita jogador, Reed Sheppard. E aí agora a gente vai pro lado do Golden State Warriors. O Warriors ainda sem o Curry, ainda sem o Porzingis, ainda sem o Jimmy Butler. Então sem os 3 grandes nomes desse time, e mesmo assim continua competitivo. Eu já comentei aqui no canal em momentos bons desse mesmo time de coadjuvantes e em momentos ruins também. E a conclusão é a mesma, não muda, independente se vencesse ou perdesse esse jogo. Os coadjuvantes do Golden State Warriors estão tendo um bom papel. Esse time do Warriors, na medida do possível, está desempenhando bem, está conseguindo ser competitivo quase todos os jogos, só que existe um teto. Então quando pegar um San Antonio Spurs, quando pegar um OKC, quando pegar um Cleveland Cavaliers, um New York Knicks, um Boston Celtics, provavelmente, pensando já em mata-mata de NBA, né? Provavelmente vai ser eliminado, porque com estes caras
vai ter um teto, não vai ter jogadores com uma capacidade técnica acima da média para decidirem, enquanto todas essas outras equipes que eu citei possuem esse tipo de jogador. Então, esses coadjuvantes nesse momento conseguem desempenhar bem, conseguem manter o Warriors competitivo, mas não tem como sonhar com título com estes nomes. Precisa no mínimo de um retorno do Curry, do Porzingis, do Jimmy Butler, no mínimo 2 desses 3 ter que retornar, ou ao menos o Curry voltando voando. Aí o Warriors pode sonhar com algo a mais. E isso que primeiro vai ter que passar por play-in, provavelmente, e depois chegar em playoffs. Mas assim, esses coadjuvantes, a parte boa desse período sem o Curry, o Jimmy Butler e o Porzingis, é que o Porzingis jogou um jogo direito com os do Warriors, né? Enfim, e já é desfalque há muito tempo. É que sem estes grandes nomes, os coadjuvantes vêm aumentando demais o nível deles. Então, caras que não tinham tanto protagonismo elevaram demais o nível deles. O Podziemski melhorou demais. O De'Anthony Melton cada vez mais sendo importante para esse time. O Al Horford se mostrando ser uma opção muito versátil por ter bola tripla, por pegar rebote. E o Gui Santos que ganhou muita moral. Virou uma peça importantíssima do time. Não à toa, o Gui Santos jogou 41 minutos. Talvez tenha sido o jogo que ele teve maior minutagem, se bobear. Ele jogou demais, cara. Tanto em minutagem, tanto em desempenho, né? Então, coletivamente, esse time do Warriors vem melhorando cada vez mais. Só que vai ter um teto, vai ter um limite com esses nomes, né? O cestinha do Golden State Warriors foi o Podziemski. O Podziemski fez 26 pontos, além de 9 rebotes. Grande jogo dele. Na prorrogação, inclusive, ele foi importantíssimo. De'Anthony Melton com 26 pontos, além de 6 rebotes. Outro que fez uma grande atuação. O Al Horford com 17 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Nos momentos grandes do jogo, ele sendo fundamental. É um cara muito experiente, um cara forte fisicamente, um cara que pega rebote, um cara que mata a bola tripla. O Al Horford é importante demais para esse time. O Gui Santos jogou 41 minutos, fez 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, auxiliando em tudo. Na reta final do jogo, só na prorrogação me lembro de umas 2, 3 assistências do Gui Santos, pro Podziemski inclusive. Essa duplinha funcionou, Gui Santos e Podziemski. Enfim, é um Gui Santos que é muito bom ver o nível de protagonismo que ele vem assumindo nesse time do Golden State Warriors. Ele não é o principal jogador, mas hoje, nessa rotação do Warriors, ele está sem dúvidas no top 5 principais jogadores do Warriors. É um cara que ajuda com rebotes, ajuda com intensidade, vem tendo um desempenho ofensivo relativamente bom também, e vem agregando bastante para esse time do Warriors. Fora que o Gui Santos não é um cara individualista, então ele é um cara que potencializa muito o coletivo desse time. Ele é o rosto desse momento atual do Golden State Warriors, um rosto de um time que é muito coletivo, não tem um grande craque, que está jogando pelo menos não, mas que é a base do esforço, da coletividade, um ajudando o outro, e o Gui Santos é um desses grandes nomes, porque ele representa tudo isso. Então eu diria que o Gui Santos nesse momento é o rosto do Golden State Warriors. Tanto é que ele foi o cara que mais jogou. No time inteiro do Golden State Warriors, ele foi o cara que teve a maior minutagem, justamente para representar isso que eu falei. É um cara que não sai de quadra, porque ele potencializa os companheiros, ele ajuda na defesa, ele ajuda a pegar rebote, ele tá longe de ser brilhante tecnicamente, tem muitos jogadores mais habilidosos e melhores do que ele, sem dúvidas. Só que esse empenho, essa garra, essa vontade, esse espírito coletivo do Gui Santos é algo realmente que é muito bom para um esporte coletivo. Ter um cara como o Gui Santos é importante, porque ele ajuda demais nesse quesito. E de novo, ele foi o cara que mais jogou em minutos do lado do Golden State Warriors. Isso é algo marcante, né? E aí a gente vai para os bancários. O Cryer contribuiu com 12 pontos. O Leons ficou zerado. Pat Spencer fez 8 pontos. Esse é um cara que eu achava que nesse momento ia ser importante para o Warriors. Mas o Pat Spencer acaba, mesmo nesse momento sem protagonistas, sendo apenas um cara de rotação. No início, que tinha perdido o Curry por lesão, o Pat Spencer estava jogando muito bem. Só que agora ele se tornou basicamente um cara de rotação. Tanto é que ele jogou só 16 minutos. O protagonismo que o Podziemski está tendo era o protagonismo que eu esperaria talvez do Pat Spencer. Mas enfim, o Pat Spencer acaba se tornando de fato um cara apenas para rotação. Kentin Post teve 3 pontos além de 6 rebotes e fechando os bancários o Nate Williams, que fez 2 pontos. No geral, um baita jogo do Golden State Warriors, a partida foi muito boa no geral e o Warriors vencer esse tipo de jogo equilibrado, jogo pegado, jogo com cara de playoffs,
é importante para dar moral para esse time. E que nem eu falei, com esse elenco, e aí sem o Curry, sem o Porzingis, sem o Jimmy Butler, o Warriors não vai ganhar a NBA. Mesmo com estes caras é muito difícil imaginar que o Warriors ganhe. Mas para ter alguma chance, é torcendo pelo menos pro Curry voltar, cara. E que nem eu falei, a parte positiva desse período sem estes caras é que os coadjuvantes, que é esse time todo atual do Golden State Warriors, vem melhorando. O nível individual desses caras vem aumentando. Então daqui a pouco, quando o Curry voltar, ou se o Porzingis e o Jimmy Butler retornarem também, vai ser um time do Golden State Warriors que vai ter esses coadjuvantes agregando muito mais e a dependência em cima do Curry vai diminuir. Não vai deixar de existir porque o Curry é um absurdo, então o time com o Curry em quadra vai girar em torno do Curry. Só que o coletivo funcionando muito mais. Então, essa é a parte positiva desse período sem estes grandes nomes. O coletivo vem melhorando. E que nem eu falei, o rosto desse time do Golden State Warriors é o Gui Santos. Ele não é o mais habilidoso, ele não é o melhor, mas ele é talvez o mais esforçado. Ele corre pra caramba, ele ajuda na defesa, ele pega rebote, ele dá assistência, ele se esforça, ele não se esconde do jogo. Então, não à toa ele jogou 41 minutos. Foi o cara do Warriors que mais esteve dentro de quadra ao longo da partida. E vale destacar o Podziemski, porque o Podziemski é muito criticado, mas dentro do jogo foi o grande nome do Golden State Warriors. Com isso, vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!